A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí nos acompanhando. E mais uma vez, neste domingão, eu convido você, vem comigo, vem adorar a Jesus, porque hoje ele tem uma palavra para o teu coração. E hoje vamos continuar falando acerca de liberdade. E essa liberdade, ela deve ser compreendida claramente em nossas vidas para que possamos nos posicionar. Mas antes, vamos orar e invocar o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome, bendizemos a Ti e agradecemos ao Senhor por este rico momento de podermos compartilhar da Tua palavra, da Tua santa verdade. Pai bendito, que o Senhor nos esclareça sobre a liberdade, que o Senhor nos molde segundo a Tua vontade e o Teu querer, para que nós cumpramos, ó Deus, de forma plena, aquilo que Tu tens projetado para as nossas vidas. Abençoe a todo aquele que acompanha, abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu comentei esses dias sobre o texto de João capítulo 8, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu trouxe o primeiro panorama acerca da verdade e um pouco sobre a liberdade. E a primeira coisa que eu quero iniciar esse nosso diálogo, essa nossa conversa acerca da palavra de Deus é: você verdadeiramente é livre? Você se sente livre? De fato você tem liberdade de fazer qualquer coisa que você quiser? Essa é uma pergunta que eu deixo para você responder a si próprio. Mas quando nós observamos o contexto bíblico, aquilo que Jesus de fato veio trazer para nós percebemos que esta de fato era uma preocupação de Jesus em relação a passar esse conhecimento, passar essa visão para que os seus entendessem a verdadeira liberdade. O próprio apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso mostra a plena liberdade de poder usar, vestir, fazer, falar, pensar, qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo uma liberdade que me traz a um nível de equilíbrio que de fato honra o nome do Senhor. E é justamente dentro desse contexto que nós adentramos, e aí nós, de fato, precisamos compreender da forma mais perfeita possível. E qual é o nosso exemplo mais perfeito, se não Jesus? De fato, Jesus é a pessoa em que nós temos que seguir e é a pessoa que de fato nomeou esse movimento chamado de cristianismo. Então, os cristãos de Antioquia foram chamados de cristãos porque eles andavam como Jesus andou. E de fato, esse é o símbolo do cristianismo, é andar como Jesus andou. E aí, por este motivo, nós temos que se relacionar à vida de Jesus. Temos que pensar: Jesus comprou, Jesus vendeu, Jesus pagou impostos. De fato, Jesus fez tudo o que um ser humano normal poderia fazer em sua época. A única coisa que Jesus não fez foi ter um relacionamento amoroso com uma mulher, nem se casar. Então, nesse ponto, Jesus não nos deixou algo assim relacionado a isso, mas de fato inspirou homens e mulheres a trazerem o devido exemplo para que nós seguíssemos, para que nós compreendêssemos tudo isto. Mas não é porque Jesus não fez que de fato ele não ensinou. Né? Jesus até nisso ele teve preocupação. E aí nós começamos essa conversa justamente falando acerca da verdade, o quanto essa verdade liberta. Mas hoje nós queremos, de fato, parar nessa questão da liberdade.
Nós vamos ver um Jesus que vivia em um tempo em que o governo de Roma era pleno em Jerusalém. Todos tinham que se submeter às ordens de Roma, assim como às ordens locais que eram dos sacerdotes e escribas, que eram de fato os judeus que coordenavam a religião judaica, visto que eles não têm o judaísmo como uma religião qualquer, mas sim como uma cultura daquilo que de fato faz parte da sua nação e da vida daquele povo. Então, em algumas maneiras, nós podemos observar a vida de Jesus e vemos que estes escribas, estes sacerdotes, cobravam que Jesus fizesse alguma coisa que eles queriam que fizesse e de fato eles não viram Jesus fazer. E aí esse primeiro ponto é justamente o ponto que nós começamos a observar que quem de fato é livre, assim como Jesus deu o exemplo, nem sempre segue aquilo que é cobrado ou não segue aquilo que não traz virtude, que não traz bom exemplo. É tanto que o próprio Jesus diz assim àqueles sacerdotes: vocês colocam peso nas costas dos outros, dos quais nem vocês mesmos podem carregar. Então veja que coisa interessante, Jesus de fato já mostra que aquilo era de fato a liberdade em relação à religiosidade e não à religião, porque de fato a religião é religar, é ligar o homem a Deus. Então a religião de fato é boa, mas a religiosidade não, porque é a religiosidade que quer trazer cultura, quer trazer costume que de fato não engrandece, não melhora, não aperfeiçoa a vida humana. E foi justamente esse o primeiro ponto que Jesus mostra o tamanho da liberdade que ele tinha. Foi justamente sendo contra aquilo que não fazia parte do seu reino, que não fazia parte da sua filosofia, que não fazia parte com aquilo que de fato Deus havia falado acerca dos profetas, ou por meio dos profetas, melhor dizendo. Então, esse primeiro ponto, nós já entendemos que Jesus era livre para falar e se posicionar, e não importava se os religiosos cobravam, achavam errado e coisa do tipo. Jesus de fato mencionou que eles eram hipócritas, que eles cobravam coisas dos outros e que ele mesmo não cumpria. Uma segunda coisa que nós observamos na liberdade que Jesus vivia de fato é que Jesus podia entrar e sair onde ele quisesse e bem entendesse, sem se preocupar naquilo que iriam comentar acerca dele. É tanto que Jesus foi na casa de um publicano, Jesus foi na casa de pessoas que, à vista dos religiosos, eram ladrões, eram prostitutas, eram, enfim, de diversas classes que eles não aceitavam, que de fato eles se separavam, eles de fato se afastavam dessas pessoas. E um desses fatos bem interessante foi justamente a mulher que Jesus encontra no poço. Essa mulher foi marcante justamente porque ela se surpreendeu vendo Jesus, um judeu, está falando ali com uma mulher samaritana. A religião judaica, de fato, era tão forte que aquela mulher conhecia na pele as dores daqueles posicionamentos. Mas Jesus não, Jesus estava ali para conversar com ela e mostrar tamanha liberdade que ele tinha, sem se apegar com nenhum tipo de religiosidade que viessem a lhe impor ou lhe cobrar naquele exato momento. E é justamente aí onde a gente chega num ponto muito interessante para o que nós vivemos hoje. Há muitas instituições, há muitos pastores colocando peso
nos ombros dos fiéis que nem eles mesmos carregam. E aí a liberdade ela topa justamente nesses fiéis que não são livres. E eu digo que não são livres porque eles não se posicionam como Jesus, porque muitas vezes eles têm medo do corte, eles têm medo da represária, eles têm medo do afastamento deles. Então, a liberdade de fato, ela não anda em bandos. A liberdade de fato não se preocupa com coisas erradas. A liberdade de fato não se preocupa com religiosidade. Essa é uma palavra interessante de ser trazida à tona. A religiosidade, ela não se dá bem com a liberdade. Porque a liberdade de fato supera, passa por cima, atropela a religiosidade. E é justamente isso que Jesus trouxe. Essas visitas que ele fez em casas. E uma das visitas foi muito interessante. Em que uma mulher prostituta vem e derrama sobre ele todo o perfume que ela tinha. E até os engraçadinhos vieram dizer, mas poderíamos vender e dar o dinheiro aos pobres. E ele não entendeu que eles estavam em um momento assim tão especial. Aquela mulher enxergou aquele momento como tão especial para a sua vida que ela deu o que tinha. Ela deu o melhor, ela deu o máximo de si para Jesus. Enquanto muitos estavam preocupados em fazer figurinha, né? Se posicionar como puritanos, Jesus não estava nem aí para isso. Porque de fato, a liberdade que existia em Jesus, neste ponto, não tinha satisfação para o achismo de seres humanos normais. E é justamente aí onde a gente chega. Achismo de seres humanos normais. Se a religiosidade de fato me afasta das pessoas, se a religiosidade de fato me faz não ter contato com pessoas, é porque eu estou precisando de fato ser livre. Livre ao ponto de olhar o próximo com amor, de superar essas barreiras que a religiosidade impõe a nós. Aproximar de pessoas que muitas vezes a sociedade olha e que nós não deveríamos estar perto, mas se nós não estivéssemos perto, talvez essas pessoas não tivessem possibilidade de mudança. Mas é justamente aí onde começa a se perceber a liberdade. A liberdade ela é tão especial no reino de Deus. A liberdade foi deixada tão claramente por Jesus que por causa desta liberdade foi que homens e mulheres morreram por amor de Jesus. Morreram por amor de Jesus. De fato, nós precisamos compreender bem essa liberdade que Jesus passou para os seus e observar o contexto da igreja no seu início e trazer isso à tona nesse exato momento para que nós compreendamos essa liberdade. Essa liberdade que foi trazida como exemplo por Jesus e que foi seguida pela igreja primitiva ali no começo de todas as coisas. Porque por conta dessa liberdade, homens e mulheres pregaram o evangelho com muita coragem, com muito vigor, com muita determinação, contra ordens de sacerdotes que perseguiam a igreja. De fato, a Bíblia mostra a perseguição, por exemplo, do apóstolo Paulo, ainda sendo Saulo, que perseguia a igreja porque eles não queriam que a igreja disseminasse a palavra e a verdade do Senhor. Então eles eram perseguidos
E ainda que eles fossem perseguidos, ainda que fossem lançados em prisões, eles continuavam pregando a palavra, eles continuavam anunciando a palavra. E mais uma vez a pergunta: você ainda se sente livre para pregar em todo e qualquer lugar desse mundo? E aí é onde chega o tamanho da liberdade. Quando estes homens e mulheres pregavam e sabiam o risco que corriam, tendo que pregar, tendo que anunciar a mensagem, eles sabiam o risco que corriam, mas mesmo assim faziam por causa da liberdade que eles tinham. Liberdade esta que não lhe prendia a estados, a governantes, a religiosos. Era uma liberdade plena, porque por mais que muitos foram mortos, de fato, eles foram mortos anunciando a mensagem, eles foram mortos de fato, fazendo aquilo que amavam, que era servindo ao Senhor. E essa liberdade que eles estavam era justamente a verdadeira liberdade. É a liberdade em que não nos prende aos riscos de morte. É a liberdade em que nos faz ultrapassar medos que nós seres humanos temos por natural, como o medo de morrer. E agora nessa pandemia se viu absurdamente muita gente preocupada, muita gente com medo da morte e muita gente louco aí. E ainda hoje nós percebemos que tem muita gente perturbada com isso. E aí a pergunta é: quem nesta vida nasceu para viver eternamente? De fato, precisamos entender que todos nós nascemos com um único destino. Nascemos com o destino de um dia morrer. Então nós entramos em uma jornada em que todos nós temos o mesmo fim, a morte. Não temos como escapar disso. Então, se a morte te causa medo, se a morte para ti é o fim, de fato, você não é uma pessoa livre. Mas se a morte é apenas uma passagem e você sabe o que é que está esperando do outro lado, aí sim, você começa a compreender a liberdade. Mas se você não fala, se você não aceita convites para ir a casas ou a lugares, anunciar a mensagem, se você não aceita porque tem alguém que lhe proíbe, de fato, você precisa conhecer a liberdade. Porque a liberdade supera, ultrapassa, atropela toda religiosidade. A liberdade dói nos religiosos. A liberdade incomoda aqueles que querem dominar a vida dos livres. De fato, a liberdade é incômoda para aqueles que querem te aprisionar. Satanás, de fato, não quer que você seja livre. Sabe por quê? Porque se de fato você entender o que é ser livre, de fato você entender a liberdade que Jesus te ensinou, sua vida será plena, livre de todo e qualquer medo que possa existir na terra. E com certeza, você entendendo a liberdade, o Senhor vai poder se utilizar ainda mais da tua vida. Porque Ele quer nos usar para levar essa mensagem a muitas outras pessoas. E de fato, essa mensagem sobre liberdade cabe para mim e também para você. Se você entendeu, vem para Jesus e vem ser livre de verdade. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por nos trazer esta palavra que puseste no meu coração para ser compartilhada através deste vídeo. E que todos aqueles que estão lá do outro lado, que compreenderam esta mensagem, eles possam de fato se posicionarem
e entenderem de fato o que é viver uma vida de liberdade. Viver uma vida de liberdade plena em todos os sentidos. Que o Senhor traga aos seus corações esta liberdade. Que o Senhor faça coisas grandes em suas vidas. Que o Senhor abençoe-os grandemente, Pai. É isso que eu te peço nesse exato momento. Em nome de Jesus. Amém. E não esquece, toda sexta às 20 horas e domingo às 18 horas estamos aqui novamente e esperamos sempre por você. Não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário aí. Será que você, de fato, já é livre ou está entendendo a liberdade e quer ser livre a partir de hoje? Comenta aí, que a gente vai responder o seu comentário com certeza. Tchau, tchau e até sexta que vem.